story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different. Muito bem, vejamos. A Bíblia não é um livro, mas sim vários. A palavra Bíblia vem da palavra no plural bibliar, que significa biblioteca. E a Bíblia não é um livro, mas 66 livros. E juntos esses livros formam um livro de história, a história de nosso universo. Mas a Bíblia começa mais cedo e termina mais tarde do que qualquer outro livro de história, porque começa com o próprio início de nosso universo e vai até o final do nosso universo e até vai além. Mas é história escrita do ponto de vista de Deus. Portanto, ele seleciona o que é importante para ele, tornando-a bem diferente de uma história política ou história física de nosso universo ou uma história cultural de nossa sociedade. Deus seleciona com muito cuidado as coisas que lhe são importantes, os eventos que o afetaram mais profundamente. Portanto, vou repetir, é bem diferente de qualquer outra história. Agora, há dois temas na Bíblia. O primeiro fala do que deu errado no nosso mundo. E número 2, como corrigir isso. Acho que todos concordam que o nosso mundo não é um bom lugar para se viver. Tem algo muito errado com ele e o livro de Gênesis conta exatamente o que é. Mas o restante da Bíblia conta-nos como vai se consertar, ou melhor, como o próprio Deus vai consertar tudo isso. Só Deus consegue resolver um problema do tamanho de nosso mundo. E ele faz isso resgatando a raça humana dela própria. Pois é disso que precisamos ser resgatados, nós mesmos. Esse é, na verdade, o significado da palavra redenção, ser resgatado. E precisamos ser resgatados nós mesmos. Os 66 livros formam parte de um grandioso drama, que vou intitular o drama da redenção. E o livro de Gênesis nos apresenta o palco, o elenco e o trama desse grande drama. E sem os primeiros capítulos de Gênesis, o restante da Bíblia realmente não faz qualquer sentido. O título em hebraico para esse livro é simplesmente No Início. Isso é porque as escrituras hebraicas eram no formato de pergaminhos bem enrolados e simplesmente intitulavam cada pergaminho de acordo com sua primeira palavra ou frase, para que ao desenrolar um pouquinho o pergaminho, poderiam identificar que livro das escrituras seria. Portanto, o nome era simplesmente No Início. Quando o Velho Testamento hebraico foi traduzido para o grego, mais ou menos 250 anos antes de Jesus nascer, mudaram o nome para Gênesis, que significa origem ou começo. E isso é um título bem apropriado, porque aqui temos a origem de nosso universo, do Sol e da Lua e das estrelas, e do planeta Terra em que vivemos. Aqui temos a origem de plantas, pássaros, peixes, animais e humanos. Aqui temos a origem do sexo, do casamento, da vida em família. Temos a origem da civilização, de governo, de cultura, tanto artes como ciências. Aqui temos a origem de pecado e morte, homicídio e guerra. Temos nesse livro até mesmo a origem do sacrifício, tanto animal quanto humano. Portanto, é um livro extraordinário. Um pequeno livro de 50 capítulos, porém abrange a origem de tudo isso. E até trata com questões chaves, como de onde veio o nosso universo, por que estamos aqui, e até mais pessoal, por que cada um de nós tem que morrer. Algo contra o qual rebelamos, algo sobre o qual não falamos ou sequer pensamos, algo que encobrimos com uma fantasia, como em um show, para tentar encobrir seu aspecto horroroso, mas todos têm que morrer. Por quê? Agora, essas são perguntas chaves da vida. E precisamos de respostas, ou senão iremos afogar essas questões no dia a dia e no esquecimento. Mas não podem ser respondidas por nenhum ser humano. Os historiadores não conseguem responder essas perguntas. Eles não conseguem nos dizer como tudo começou, porque nenhum historiador estava lá para observar ou registrar como aconteceu. Os cientistas não conseguem nos explicar o início de nosso universo. Eles conseguem voltar ao início, mas não conseguem passar disso.
Não consegue observar nada além disso. Portanto, não consegue explicar como tudo começou e, portanto, muito menos nos contar por que tudo começou. A ciência não consegue achar um propósito para que esse universo viesse a existir. Podem nos dar alguns detalhes de como veio a existir, mas não sabem o porquê. Os filósofos também não conseguem responder essas questões chaves, apenas dar palpites. São apenas especulações. Por exemplo, quando os filósofos tentam nos dizer a resposta à pergunta que mais lhes preocupa, o problema do mal. De onde veio o mal? E por que há tanta maldade no mundo? Os filósofos já forçaram suas mentes tentando nos dar uma resposta, mas são especulações. Ninguém realmente sabe. Só há uma pessoa que pode realmente dar uma resposta a essas questões, e é o próprio Deus. Portanto, quando você abre o livro de Gênesis, você imediatamente enfrenta uma pergunta. Você está lendo os resultados da imaginação humana ou da inspiração divina? O livro de Gênesis é apenas mais uma série de palpites, frutos da especulação humana sobre essas coisas, ou realmente nos dá a resposta, uma resposta da única pessoa que estava lá quando tudo começou. E, na verdade, é a pessoa responsável por isso. Há outros relatos da criação no mundo. Há um bem difundido que se chama o Épico Babilônico. É de longe mais complicado e bem menos crível do que temos em Gênesis, mas é apenas uma de outras sagas que supostamente nos dizem como tudo começou. Seria bom lê-los apenas para compará-los com a pura simplicidade e natureza convincente de Gênesis 1. Mas ao ler Gênesis, você tem que decidir se está lendo o produto da imaginação humana ou da inspiração divina. Portanto, é preciso tomar um passo de fé antes de abrir o livro. Mas, na verdade, a ciência é baseada em passos de fé. Eu tenho diploma em ciência e eu sei que na ciência você produz uma hipótese, uma teoria funcional, e depois você vai testando para ver se encaixa com os fatos. É dessa forma que a ciência progride. É construído em tais fatos de fé. Portanto, você salta pela fé em uma teoria e depois você testa contra os fatos. Portanto, eu creio que a abordagem de fé é científica, por esse ponto de vista. E eu digo, dê um passo de fé em Gênesis. Creia que é a resposta de Deus a essas questões e depois veja se encaixa com os fatos. E há dois grandes fatos que eu vejo logo de cara que são perfeitamente explicados pela resposta em Gênesis. Fato número 1, que mundo maravilhoso nosso mundo é. Não é incrível? Esse universo é maravilhoso, mas esse planeta é a coisa mais interessante do universo. Ela contém muito mais variedade, contém vida. Nós vivemos em um mundo maravilhoso, e quanto mais você assiste os programas sobre a natureza na televisão, mais maravilhoso ele se revela. E as maravilhas da fotografia moderna estão revelando tantas coisas para nós. Vocês gostam de assistir aqueles programas? Que mundo maravilhoso é o nosso mundo. E o outro fato é esse. Foi arruinado por aqueles que moram nele. Portanto, temos que conviver com esses dois fatos. E estamos ficando cada vez mais conscientes sobre o meio ambiente e o que estamos fazendo com ele. 100 espécies diferentes estão ficando extintas a cada dia. Estamos destruindo o mundo em que vivemos. Então, esses dois fatos são extraordinários. Que mundo maravilhoso é o nosso e por que estamos destruindo-o? Bem, eu creio que os fatos se encaixam com Gênesis perfeitamente. E creio que é uma abordagem científica. Agora, vamos olhar o lugar de Gênesis na Bíblia. Não é apenas o primeiro livro da Bíblia, esse livro é o alicerce para a Bíblia inteira. A maioria, se não todas, as verdades bíblicas estão aqui no livro de Gênesis, em essência. Por isso é chamado da sementeira de toda a Bíblia. As sementes de Gênesis começam a frutificar posteriormente na Bíblia, mas estão aqui como embriões. Esse livro é de fato a chave
que destrava o restante da Bíblia. Você já se perguntou como a Bíblia seria se começasse com Êxodo ao invés de com Gênesis? Imagine se esse livro estivesse faltando. Acho que assim que começasse a ler a Bíblia sem Gênesis, você diria: bem, eu não estou interessado em uma turma de escravos judeus do Egito. Por que devo estudar sua história e sua religião? Apenas se você tivesse um interesse acadêmico específico, você continuaria lendo. Mas por causa de Gênesis, você está lendo sobre si mesmo, sobre sua vida. Você entende o que lhe faz funcionar. E por que você não pode ser uma pessoa melhor? E a pessoa que deseja ser nos seus melhores momentos. Já se perguntou por que a vida é uma grande luta moral? A maioria das pessoas quer ser melhor do que são, mas não conseguem. Por quê? Êxodo não vai lhe ajudar a entender isso, mas o livro de Gênesis sim. Porque você está lendo sobre seu ancestral, um homem chamado Adão. E ler sobre ele é como olhar um espelho e enxergar a si mesmo. O Velho Testamento é construído no livro de Gênesis. E há muitas referências permeando todo o Velho Testamento a pessoas como Adão, Noé e Abraão e Jacó, cujo nome foi mudado para o Velho Testamento inteiro se constrói sobre o livro de Gênesis. Mas depois o Novo Testamento se constrói nele ainda mais. Surpreendentemente, Gênesis é mais citado no Novo do que no Velho Testamento. Dá para acreditar? Todos os primeiros 6 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são citados detalhadamente no Novo Testamento. De todos os principais escritores do Novo Testamento, 8 deles se referem ao livro de Gênesis. E, claro, o próprio Jesus mais de uma vez. Para os cristãos, a atitude de Jesus quanto a Gênesis decide todas as questões. Porque se seguimos a Jesus, então confiamos nele e cremos que ele dizia a verdade. E é interessante que Jesus considerava todos os personagens de Gênesis como figuras históricas reais e não como lendas. Ele aceitava Noé e o dilúvio como um evento histórico. Se ele crê nisso, também creio. Não importa quão difícil possa parecer, e vamos ver algumas delas depois. Portanto, se Noé era real para Jesus, então é real para mim. E não apenas isso, Jesus declarou ter conhecido Abraão de forma pessoal. Ele disse: antes de Abraão nascer, eu sou. E ele se alegrou em me conhecer. E os judeus que ouviam Jesus disseram: você tem menos de 50 anos e afirma conhecer Abraão? Mas Jesus está dizendo: eu estive lá. Eu estive lá. Você confia em Jesus? Então isso é verdade. Portanto, Jesus endossava o livro de Gênesis constantemente. Quando lhe perguntaram sobre o divórcio e novo casamento, o que ele fez? Ele os levou diretamente de volta ao capítulo 2 de Gênesis e disse: vocês acharão a resposta bem ali. Portanto, você percebe que o livro de Gênesis é o fundamento de toda a Bíblia e nos dá a chave para todo o resto. Sem ele, o restante não faria sentido. Só para dar um exemplo, você não entende a cruz sem o livro de Gênesis. Dá para acreditar? Porque Paulo diz que isso é o que aconteceu na cruz. Assim como a desobediência de um só homem trouxe morte a toda a raça humana, a obediência de um só homem traz vida. Isso é o coração da cruz. Mas ele estava falando de Gênesis capítulo 3. Portanto, creio ter provado meu ponto aqui. Portanto, se você não crê no livro de Gênesis, você não pode confiar no resto da Bíblia. Se provarem que Gênesis é um engodo, então o restante da Bíblia é comprometido. Se Gênesis não é verdade, então o acaso é nosso Criador. E as bestas feras são nossos ancestrais. Se Gênesis não é verdadeiro. Portanto, não é de se admirar que esse livro tem sofrido mais ataques que qualquer outro livro na Bíblia inteira. Há 2 frentes neste ataque. Um deles é científico. E todos nós estamos cientes de alguns dos problemas ali. Não terei tempo de tratar com todos eles a fundo, mas estaremos nos
referindo a eles e a outros DVDs e vídeos que tratam com esses assuntos mais a fundo. Mas temos que estar cientes deles, especialmente os jovens que sabem bem o que são ensinados na escola, estudando biologia, e vêm com essa bagagem para ler Gênesis e eles têm problemas sérios. E precisamos ser honestos sobre eles. Por exemplo, a ciência tem questionado a ordem da criação, a velocidade da criação e o método da criação. A ciência tem questionado a idade da Terra, a origem do homem, a extensão do dilúvio, a idade das pessoas que viveram antes do dilúvio e muitas outras coisas. Mas atrás desses ataques, creio que há um ataque satânico. O diabo odeia 2 livros da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Ele odeia os primeiros capítulos de Gênesis e os últimos de Apocalipse, especialmente porque Gênesis descreve a sua entrada em nosso mundo e o Apocalipse descreve sua saída humilhante de nosso mundo. Portanto, ele não quer ninguém lendo os primeiros capítulos de Gênesis ou os últimos capítulos de Apocalipse. Ele quer nos persuadir que Gênesis é um mito e Apocalipse é um mistério, para que não os leiamos. E ele sabe perfeitamente bem que se você consegue destruir a fé das pessoas em Gênesis, você acaba destruindo o próprio alicerce de toda a Bíblia. Portanto, não é de se admirar que há tanta discussão sobre esse livro de Gênesis. Se você não confia nesse livro, a tendência é descartar todo o restante. Agora, como Gênesis veio a ser escrito? É um de 5 livros que formam uma unidade. Nem tanto em nossa Bíblia, mas com certeza nas escrituras judaicas. Estes 5 livros juntos formam o Pentateuco. Penta quer dizer 5. Há um prédio grande com 5 lados em Washington, D.C. chamado Pentágono. É a mesma palavra, Pentateuco. Esses 5 livros. E muitas vezes são chamados pelos judeus de Torá, que significa instrução. E eles creem que esses 5 livros juntos formam as instruções do Criador. E seria bem sábio da nossa parte, já que o Criador nos deu essas instruções para que pudéssemos viver bem a vida, procurar conhecê-las bem. Portanto, os judeus leem esses primeiros 5 livros da Bíblia todo ano. Um cronograma. Cada semana eles leem um pouco mais. Então completam a leitura em um ano. É como pintar a 4ª ponte. Ao chegar à outra ponta, começam de novo no começo e é o seu devocional semanal. Agora, os judeus, os cristãos e até os historiadores pagãos creem que Moisés escreveu esses 5 livros. E isso é uma tradição bem antiga, não vejo motivo para não aceitá-la. Quando Moisés viveu, o alfabeto havia substituído a linguagem de figuras, que prevalecia no Egito e ainda hoje existe na China e no Japão, mas fora substituído por um alfabeto. E lembre-se, Moisés estudara numa universidade. Se algum dia você vir a agulha de Cleopatra nas margens do Tâmisa, essa é uma de 2 colunas. A outra fica em Roma, que anteriormente ficavam na entrada da Universidade Egípcia. E podem muito bem ser as 2 colunas que Moisés contemplava toda manhã ao ir para seus estudos. Portanto, ele tinha a educação e o conhecimento para compilar esses 5 livros. E eu creio que essa tradição é correta, embora nenhum desses livros cite seu autor. Porém, nós temos 2 problemas ao dizer que Moisés escreveu os 5 livros. O primeiro é um problema pequeno. E isso seria que, ao final do livro de Deuteronômio, a morte de Moisés é registrada com detalhes. E eu creio que há de concordar comigo que não é muito provável que ele escreveu isso. Josué deve ter acrescentado uma nota contando isso no final dos 5 livros para finalizar a história. Mas o problema maior é que o livro de Gênesis termina 300 anos antes de Moisés ter nascido. Agora, ele viveu durante os dias contados dos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 4 claramente provêm de sua experiência. É fácil crer que Moisés escreveu esses livros, mas Gênesis termina de 3 a 400 anos
antes de Moisés nascer. Portanto, como que ele conseguiu o material para escrever o livro de Gênesis? Uma das coisas que sabemos sobre a sociedade primitiva é que pessoas que não escrevem possuem memórias fenomenais. Até hoje, as tribos que não sabem escrever podem lhe contar a história de sua tribo. Ela é contada ao redor da fogueira à noite, de pais para filhos. E essa tradição oral, como nós chamamos, é muito forte nas comunidades primitivas e teria sido entre os hebreus. Especialmente quando eles eram escravos no Egito, eles teriam querido que seus filhos conhecessem quem eles eram e de onde tinham vindo. Agora, há duas coisas que normalmente se passam nessa forma de memória. Uma é genealogia, árvores genealógicas, para se obter uma identidade. E o livro de Gênesis é cheio de genealogias, cheio de árvores genealógicas. E há uma frase que aparece 10 vezes no livro de Gênesis. E essa frase é: essas são as gerações de. Espalhados por todo o livro de Gênesis. Você deve ter observado essa frase. Essas são as gerações de. Essa é exatamente o tipo de coisa que seria passada de memória a memória. A outra coisa que se passa são as sagas. Quer dizer, histórias heróicas de grandes coisas que seus ancestrais fizeram. E, portanto, as memórias tribais são compostas dessas duas coisas, das gerações, ou genealogias, e as sagas, as coisas que nossos ancestrais fizeram que eram empolgantes, contadas ao redor das fogueiras. Portanto, a maioria do livro de Gênesis se compõe dessas duas coisas. Histórias sobre grandes heróis, intercaladas com árvores genealógicas. Então, portanto, é obviamente uma coleção, uma compilação de memórias que Moisés aprendeu com os escravos lá no Egito e ajuntou. E o resultado está nesse livro que nós temos aqui. Porém, há uma parte de Gênesis que seria impossível ele ter aprendido dessa forma. O primeiro capítulo. Ou melhor, como as divisões de capítulos da Bíblia não foram inspirados por Deus, muitas delas estão no lugar errado. Capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 3 é a porção que Moisés não poderia ter aprendido com qualquer ser humano. Essa porção ele deve ter aprendido do próprio Deus. É uma daquelas partes da Bíblia que deve ter sido ditada diretamente por Deus e anotada por um homem. A maioria da Bíblia não veio assim. Não devemos pensar que os autores da Bíblia eram computadores ou processadores de texto que Deus usava para digitar suas palavras. Porque Deus inspirava os autores usando o seu próprio temperamento e memória e visão e ponto de vista para moldar sua palavra. Ao mesmo tempo tão dominado pela inspiração do seu espírito que o resultado era exatamente o que ele queria escrito. Portanto, as outras partes da Bíblia têm o carimbo do escritor neles. O restante de Gênesis tem exatamente o mesmo carimbo que tem em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Percebe-se ali o estilo e a mão de Moisés. Mas Gênesis 1:1 a 2:3 é completamente diferente. E tem ali todas as marcas da fala de Deus. Veremos em alguns momentos que é matematicamente perfeito. Quando Deus fala, a sua fala é perfeitamente, matematicamente. Sabe, a língua hebraica não tem figuras, só tem letras. E cada letra representava uma figura. Portanto, Aleph, o A, era 1, B era 2, C era 3, etc. Essa era uma forma comum de contar. E quando se transforma as letras de Gênesis 1 em figuras, é impressionante. Eu estive em Jerusalém falando com rabinos que chegaram a calcular toda a matemática de cada versículo e passam dias discutindo isso porque matematicamente é perfeito. A primeiríssima frase, no início Deus criou os céus e a terra, é uma frase de 7 palavras. Essa é apenas uma das figuras, nós vamos olhar isso mais tarde. Mas de muitas formas, Gênesis 1 é uma peça única de literatura, bem singular, e tem todas as características
de ter vindo diretamente de Deus. Portanto, imagine que Moisés colecionou todas as memórias das pessoas, as genealogias e as sagas, ajuntou tudo e depois Deus disse: agora eu vou escrever a introdução. Portanto, anote tudo isso. É interessante que no final da Bíblia a mesma coisa acontece. O livro do Apocalipse não foi composto por João. Ele simplesmente viu visões e ouviu palavras e disseram: escreva isso, escreva isso, escreva isso. Então, obviamente, nas duas pontas da Bíblia existem coisas que o homem jamais poderia imaginar, porque estão além do alcance de sua imaginação. Portanto, Deus teve que, entre aspas, ditar o início e o final de sua palavra. O Salmo 103 diz que Deus fez os seus caminhos conhecidos a Moisés. Eu creio que, ao tratar de Gênesis 1, eu devo tirar meus sapatos. Nós realmente estamos em Terra Santa. Você está ouvindo exatamente a palavra de Deus, fazendo seus caminhos conhecidos a Moisés. Eu tenho uma prova que Moisés foi quem escreveu Gênesis 1 e que não era conhecido antes do tempo de Moisés. E eis a prova. Não há nenhuma menção do sábado até o tempo de Moisés. Não há nenhuma menção de Adão, ou Noé, ou Abraão, ou Isaque, ou Jacó, observando um dia cada semana. Na verdade, não há nenhuma menção de semana. Falam de meses pela lua e anos pelo sol. Agora, porque nós temos Gênesis 1 no início de nossa Bíblia, chegamos à conclusão errada que Adão também conhecia. E que Adão observava o sábado, e que todos os outros também fizeram, mas não há menção disso. Adão tinha uma semana de 7 dias, pelo que nós lemos em Gênesis 2 e 3. Ele cuidava do Jardim do Éden todos os dias. Passava um pouquinho de tempo com o Senhor à tarde, no frescor da tarde, mas cada dia ele trabalhava. Era uma semana de 7 dias. E Abraão, Isaque e Jacó eram pastores, e o gado não tira o sábado de folga. Eu sei disso, eu levantava às 4 da madrugada para ordenar 90 vacas e gostaria que folgasse aos sábados, mas não folgavam. Não existe sábado na natureza. Foi através de Moisés que Deus revelou que ele fez o mundo em 6 dias e depois descansou no 7º. E é a partir daí que o sábado se tornou parte da vida. E, na verdade, quando Moisés deu o mandamento para lembrar-se do dia do sábado, ele acrescentou a explicação por que Deus criou o mundo, como se fosse um fato inédito que acabaram de ouvir. Portanto, é uma prova que Gênesis 1 foi ditado para Moisés e não era conhecido antes de seu dia. Há uma ou duas outras indicações disso também. Vamos abrir, finalmente, o livro de Gênesis e esse capítulo maravilhoso com o qual ele se abre. Vamos passar bastante tempo nesse capítulo. E gostaria de passar o restante dessa palestra nas primeiras 4 palavras. No início, Deus criou. Gênesis é cheio de começos. É o começo de todas as coisas, com exceção de Deus. Deus não começa aqui. E isso é um ponto muito importante. Deus já estava ali no início da Bíblia. Ele já estava ali quando o universo veio a existir. Ele sempre tem existido. Sabem, tem que haver alguma coisa eterna ou alguém eterno que sempre existiu para que o nosso universo viesse à existência. Porque nada jamais torna-se alguma coisa por conta própria. Dá para entender isso? É um pouquinho filosófico, é filosofia caseira, mas nada jamais se torna alguma coisa por conta própria. Tem que haver uma causa. E essa causa ou é alguma coisa eterna, ou é alguém eterno. E a Bíblia começa dizendo que era alguém eterno. Portanto, aquela pergunta famosa, quem fez Deus, é besteira. É como perguntar, pode haver um quadrado redondo? Podemos fritar gelo? É besteira, porque é uma pergunta completamente incompatível. Deus nunca foi feito, ele criou todas as coisas, ele sempre existiu. Agora precisamos sempre dizer ou que ele sempre existiu, alguém eterno,
Ou, como Aristóteles, você precisa dizer, algo sempre existiu, alguma coisa eterna. São essas duas opções. Você tem que escolher uma ou outra. E a Bíblia diz claramente que era um ser eterno. É a pressuposição fundamental da Bíblia que Deus existe eternamente, que ele sempre existiu, que ele sempre existirá e que ele é o Deus que é. O seu nome é o particípio do verbo ser. Ele é um ser. Alguns anos atrás estive orando e disse, Senhor, dê-me uma palavra em inglês que corresponda ao hebraico Yahvé, que daria uma ideia do seu significado e me comoveria. E imediatamente veio à mente esta palavra sempre. Isso é muito próximo ao nome de Deus. Sempre. Ele está sempre aí. Ele é sempre. Essa é a palavra mais próxima que eu consigo ao hebraico Yahvé. Em outras palavras, a Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus. Do ponto de vista bíblico, é uma perda de tempo, porque ele está lá. Ele sempre existiu. E nós cremos nisso. Tentar provar sua existência é, como eu já disse, uma perda de tempo. Ele simplesmente existe. Ele não precisa ser explicado. O que precisa ser explicado é a existência de todas as outras coisas. Agora, isso vai contra o pensamento moderno. O pensamento moderno diz que todas as coisas sempre existiram e agora você precisa provar para mim a existência de Deus. Mas não, a Bíblia diz que Deus sempre existiu e nós temos que explicar agora porque as outras coisas estão lá. E é assim que o livro de Gênesis aborda essa questão importante. Nos dias de Moisés, obviamente, todo mundo já sabia que Deus existia. Ele os resgatara lá da terra do Egito. Ele dividira o Mar Vermelho e afogara o exército egípcio. Eles sabiam que Deus era real. Quando passamos por experiências assim, não precisamos de prova da existência de Deus. Mas receio que o homem moderno precisa, porque ele não experimentou essas coisas e ele precisa de provas. Quando lemos o capítulo 11 de Hebreus, nós lemos duas coisas sobre a criação. Número 1, nós lemos isso pela fé, nós entendemos que o universo foi formado por ordem de Deus, de forma que aquilo que se vê não foi feito daquilo que era visível. Um pouco mais adiante, o mesmo capítulo diz assim: se alguém quer conhecer a Deus, primeiro precisa crer que ele existe e que ele traz recompensa a todos aqueles que o buscam. Em outras palavras, a Bíblia nos diz: creia que ele existe. Creia que ele quer que você o encontre e que o conheça e que o sirva e que o ame. E depois veja o que vai acontecer. Mas primeiro você tem que aceitar que, no começo, o nosso Deus já existia. Agora, o assunto de Gênesis 1 não é a criação em si, mas o Criador. Esse é o primeiro erro que cometemos, todos nós. Não se trata, em primeiro lugar, de como nosso mundo veio a existir, mas é sobre quem o trouxe à existência. Na verdade, em apenas 31 versículos, a palavra Deus aparece 35 vezes. É quase como se estivesse dizendo Deus, Deus, Deus. Isso é sobre Deus. É muito mais um retrato de um Criador do que uma simples história da criação. E você pode perguntar, o que é que Gênesis 1 nos diz sobre o nosso Deus? Você vai se deparar com uma longa lista. E eu elaborei uma lista aqui para vocês. Número 1, eu descubro que Deus é pessoal. Ele tem um coração que sente. Ele tem uma mente que pensa e pode expressar os seus pensamentos. Ele tem uma vontade. Ele toma decisões e é fiel a elas. Tudo isso é uma personalidade. Deus não é um objeto. Ele é um ser, uma pessoa. Ele é uma pessoa completa, que tem sentimentos e pensamentos e motivação, como todos nós. Em segundo lugar, Deus é poderoso. Quando minha filha que faleceu era uma menininha, eu me lembro de ler Gênesis 1 para ela usando uma Bíblia infantil. E quando terminei, ela ficou sentada caladinha e depois ela disse: pronto, dito e feito. E isso foi seu sumário. Um bom sumário. Que poder! Que poder! Você diz uma coisa e acontece. Que autoridade! Requer uma patente muito alta para fazer esse tipo de coisa. E os primeiros 10 mandamentos da Bíblia estão todos em Gênesis 1. Sabia que há 10 mandamentos ali? Podem contá-los. Mais tarde nos daria 10 mandamentos, mas os primeiros 10 mandamentos foram dados ao nosso universo.
Próximo. Ele não foi criado. Ele já existia. Ele sempre existiu. Ele é um ser. Ele é sempre. Mas como ele é criativo? Quando você aprende que há 6.000 variedades de besouros. Que artista, que imaginação. Não há 2 folhas de grama iguais, não há 2 flocos de neve iguais, não há 2 grãos de areia iguais. Que imaginação. Como ele é criativo. Conseguimos produzir 7 milhões de fuscas, todos exatamente iguais. Mas ele tem essa mente criativa. Essa imaginação que traz grande variedade. Não há 2 pessoas iguais. Olha para nós. Quanta variedade. Ele é um Deus ordeiro. A simetria e a matemática do universo são tão grandes que um judeu descobriria que E igual a mc ao quadrado. E que isso se aplica ao universo todo. Uma matemática perfeita. Depois estudaremos mais sobre isso. Ele é um Deus singular, porque todos os verbos estão no singular. No começo, Deus criou. O verbo criar está no singular. Mas ele é também plural, porque a palavra Deus não está no singular, está no plural. E não é um plural tão simples assim. Aqui teremos 3 palavras. Eloá significa um Deus. Elim significa 2, mas Elohim significa 3 ou mais. E a palavra usada aqui é 3 ou mais. Portanto, na primeira frase, temos no começo um Deus que é 3 criando. Mas ele é só um. Não é impressionante? Ele é 3 em 1. Na primeira frase. E leva o restante da Bíblia para explicar o que isso significa. Mas imagine usando uma palavra tríplice para Deus, com verbos singulares, no capítulo inteiro de Gênesis 1. E o mais importante, Gênesis 1 diz que ele é um bom Deus. Às vezes, quando eu tenho que escolher um assunto 6 meses antes de uma reunião, não consigo pensar com tanta antecedência, então eu digo, bom Deus. E isso inclui tudo que eu queira dizer sobre Deus. E por 2 vezes agora colocaram cartazes com uma figura horrível de mim nelas, dizendo, bom Deus acima, e as reuniões têm sido lotadas, mas Deus é bom. E, portanto, tudo que ele faz é bom, porque ele é bom. Essa é a mensagem de Gênesis. E não se deixe enganar. O mal não foi criação de Deus. Ele é um Deus amoroso e quer abençoar aqueles que ele criou. Ele é um Deus vivo que é ativo nesse mundo, falando nesse mundo, fazendo coisas nesse mundo. Ele é um Deus que fala, que comunica a nós e quer se relacionar conosco. Ele é um Deus que é como nós. Se fomos feitos na sua imagem, ele deve ser como nós, assim como nós somos iguais a ele. Ao mesmo tempo, ele não é igual a nós, porque a única coisa que não conseguimos fazer é criar. Conseguimos fazer alguma coisa usando outra coisa, mas não conseguimos criar coisas do nada. Não podemos falar e trazer à existência. Portanto, ele não é igual a nós. Bem, para finalizar essa palestra, gostaria de mostrar que Deus